Alô. Bom dia para quem eu não dei bom dia de manhã, que não esteve aqui, que não pode estar. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, nos versos 24. Marcos, capítulo 7, dos versos 24. 24 a 30. A mesma história paralela está em Mateus, capítulo 15, dos versos 21 a 28. Vamos usá-la também, tá bom? Então, vamos ler? A palavra do Senhor diz assim: Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e de Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem cirofenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: Deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: Por causa desta palavra, você pode ir, e o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós pedimos a liderança do Teu Santo Espírito nessa manhã. Oramos, ó Deus, para que o Senhor me dê capacidade de transmitir a Tua palavra com fidelidade, Pai, e com clareza. Oramos também, Pai, para que o Senhor nos dê capacidade de compreensão, Pai. Ilumina, Pai, o nosso coração, para que possamos ter compreensão e profundidade da Tua palavra, sobre aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Nos guia, Pai. Nos dê um coração capaz de obedecer ao Senhor e colocar em prática a Tua palavra, Jesus. Somos submissos a Ti, somos submissos à Tua palavra. Nos guia nesse tempo, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa passagem é uma passagem onde Jesus, ele tinha acabado de sair de um conflito. Se nós olhamos capítulos anteriores, ou o capítulo anterior, tanto de Mateus quanto de Marcos, nós vamos ver que Jesus ele teve um embate muito enérgico com os fariseus, com os líderes religiosos, sobre a verdadeira pureza espiritual. Né? Aquela famosa frase de Jesus que o que contamina não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai, porque aquilo que sai procede da podridão do nosso coração. Né? Essa famosa, esse famoso contexto, essa conversa de Jesus, e Jesus então ele estava na Galileia e ele se envolve com essa discussão com os fariseus. Porque Jesus estava querendo ensinar uma verdadeira, um verdadeiro ensinamento sobre como ter uma pureza espiritual verdadeira. Só que os fariseus, eles estavam substituindo a verdadeira pureza espiritual por tradições humanas. E aí Jesus ele é bem mais enfático na defesa do seu argumento sobre a verdadeira pureza. E isso drena tanta as energias de Jesus, drena tanto a energia de Cristo, que ele decide então
vamos sair. Preciso de folga, preciso de férias, preciso de um descanso, preciso repor as minhas energias. Né? E eu gosto muito do Evangelho de Marcos, porque o Evangelho de Marcos ele tem 16 capítulos, só que se você lê ele todo, do primeiro capítulo até o capítulo 16, você não dá tempo de você respirar. Porque a todo momento Jesus está em ação. A todo momento Jesus está em ação. Você não vê Jesus descansar. E o único momento que Jesus descansa, ou nos únicos momentos que Jesus está descansando, ele está orando. Ele faz as duas coisas. E geralmente é nas madrugadas. Não é porque nas madrugadas é mais santo você orar, é porque nas madrugadas, para Jesus, não tinha ninguém. Está todo mundo descansando, está todo mundo dormindo. Continue orando de madrugada, tá, gente? Continue. Mas era um momento no ministério de Jesus que ninguém estava. E ele, entre descansar e orar, ele estava com o Pai. E aqui, Jesus ele precisa de um descanso. E a Bíblia vai dizer que, levantando-se Jesus, versículo 24, saiu dali e foi para as terras de Tiro e de Sidom. É interessante quando a gente chega no final do ano, geralmente a gente planeja nossas férias. Né? Nossa, eu trabalhei o ano inteiro, família, desgaste no trabalho, eu preciso descansar. E geralmente a gente se programa para ir para um lugar onde a gente fique mais tranquilo, né? Onde a gente descanse. Só que Jesus, além de ir para um lugar mais tranquilo, um lugar de descanso, um lugar mais ausente com os seus discípulos, ele vai para uma região onde geralmente, se a gente escolhesse nas nossas férias, a gente não iria. E ele vai para uma região chamada Tiro e Sidom, fora dos limites de Israel, aonde os judeus não se davam com os gentios, aonde havia uma barreira cultural, aonde havia uma barreira geográfica, aonde havia uma barreira preconceituosa. E Jesus vai para a região de Tiro e de Sidom. E esse momento é interessante porque, só para situar vocês, o que essa região de Tiro e Sidom ela tem de importância na narrativa bíblica? Foi dessa região que os materiais e os trabalhadores saíram para construir o templo de Salomão. Então, o rei Irão, o rei de Tiro, ele forneceu materiais para a construção do templo. Os cedros do Líbano, porque hoje essa região é o atual Líbano. Então, você tem um ponto positivo que é a construção do templo por profissionais e os materiais dessa região. Mas também você tem uma conotação negativa, porque Jezabel, a famosa Jezabel, era dessa região. E ela era de Sidom. Ela era ela era filha do rei de Sidom, e ela casou-se com o rei Acabe, o rei do norte. E ela introduziu sistematicamente o paganismo dentro de Israel. Então, você tem um ponto positivo, que é a construção do templo, e você tem um ponto negativo, a introdução sistematizada do paganismo dentro de Israel. E tem mais um personagem que entra aí, que entra Elias, o famoso profeta de Deus. E Elias, então, Deus fala para ele ir para um riacho, e nesse riacho ele teria água, e ele ia mandar um pássaro, um corvo, para lhe dar de comida, só que este riacho ele secou. E Deus fala para ele, Elias, vai para Serepta, porque lá eu tenho uma viúva que vai sustentá-lo durante esse período de 3 anos de seca. E Jesus fala, se eu não me engano, se é Jesus, ele vai dizer assim que não havia muitas viúvas em Israel. Mas por que Elias foi mandado a uma viúva de Serepta? E aí, gente, uma coisa muito interessante, quando você vai ler a Bíblia, você vai perceber o exclusivismo judaico. O exclusivismo judaico. Achando que a salvação era para eles, achando que as promessas somente eram para eles. Eles não conseguiam enxergar missões, até porque missões no Velho Testamento eram missões centrípetas. De fora para dentro, as nações teriam que vir até Israel para beber da fonte de sabedoria de Israel. Só que esse valor, ele inverte no Novo Testamento e a missão ela passa a ser centrífuga, para fora. Não é à toa que o povo sai evangelizar por meio de uma perseguição. Deus precisou expulsar a galera, porque a galera estava dentro de Israel. E aí,
Elias, então, ele é chamado até essa região, e essa viúva mora em Sidom, morava em Sidom, né? Então, você já tem uma carga histórica dentro da concepção dos seus discípulos. Era uma terra de pagãos. Lá em Lucas, capítulo 15, Lucas, ele vai descrever que essa mulher é uma mulher cananeia. O que o autor está querendo dizer quando ele fala mulher cananeia? O que na tradução, ou melhor, o que na narrativa bíblica você ouve como os cananeus, o povo que se levantou, o povo que introduziu, ou melhor, Israel, permitiu-se ser influenciado pelo paganismo. Então você tem uma carga histórica muito pesada em relação a esse povo. Mas Jesus simplesmente resolve, vamos para lá. E eu fico imaginando, tá, gente, e me perdoa, agora eu vou usar uma licença poética, então não está na Bíblia, tá? Vou usar uma licença poética para a gente entrar no texto, para a gente imaginar o texto. Jesus, então, sai daquele período de embate teológico com os fariseus, drena totalmente a sua energia. Ele fala, eu preciso ir para um outro lugar, preciso me ocultar. Aí eu fico imaginando os discípulos, oba, férias, vamos para onde, Jesus? E aí Jesus vai para Tiro, daí Jesus começa a subir. Ou descer, né? Perdão, ele estava na Galileia, ele começa a subir. Eu falo, mas Jesus, eu acho que as cidades boas estão para baixo, não está para cima. Aí eles começam a andar, e daqui a pouco tem uma plaquinha lá, Tiro e Sidom. Eu falei, mas Jesus, o que você está fazendo aqui? E essa gente estranha, Jesus? Não tinha outro lugar para a gente ir, não? O que você está planejando? Aqui só tem inimigo. Aqui só tem inimigo. E, gente, isso é interessante porque, geralmente, o missionário, ele vai para um lugar onde ninguém quer ir. E não só isso. Geralmente, o missionário, ele vai para um lugar onde as pessoas não querem que ele esteja lá. Você já ouviu um muçulmano chegar para você, para cristão, e falar, ei, vem aqui evangelizar? Vá lá na Coreia do Norte para ver se eles estão convidando, o Estado está convidando para você ir. Missão não convida ninguém. Missão é uma ordem de Deus para a igreja. Então, geralmente, você vai para lugares onde ninguém te quer lá. Só que Jesus não foi para descansar. Jesus foi porque Jesus estava vivendo a agenda do Pai. E o Pai tinha um encontro com uma mulher lá nessa região. Assim como Jesus teve um encontro com a mulher samaritana. Jesus despediu seus discípulos, não vai que eu vou ficar aqui à beira do poço. Mas Jesus, está calor, rapaz. Está muito quente, meio-dia. Não, mas vai, que eu fico aqui. Eu tenho um encontro com uma pessoa. Jesus é a pessoa dos encontros, meus irmãos. Jesus é a pessoa dos encontros. E aqui ele tinha um encontro com essa mulher. E a Bíblia vai dizer que, chegando nessa cidade, ele entrou numa casa. Não era uma hospedaria, era uma casa. Se é uma casa, ou ele tinha simpatizante, ou ele tinha discípulos naquela região. Mas ele quer se ocultar. Ele não quer que ninguém saiba que ele está lá. Mas uma mulher, ela fica sabendo que Jesus está na região. Por algum motivo, ela fica sabendo, ou ela vê aquele alvoroço, ela fica sabendo que Jesus está na região. E essa mulher, meus irmãos, capítulo 7, versículo 25, de fato, logo que ouviu falar dele, que Jesus estava na região, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo. Essa mulher não pensou duas vezes. Eu preciso ir ao encontro de Cristo. Eu preciso ir ao encontro de Cristo. Essa passagem mostra para mim e para você o desespero de uma mãe. O desespero de uma mulher. Um desespero de uma mãe que sofre. Um desespero de uma mãe que sofre. E ela descobre que Jesus está naquela região. Ela descobre que Jesus está naquela casa. Ela descobre que Jesus está hospedado naquela casa. E ela entra em um dos maiores desafios para mim da vida dela, que é: ou eu deixo a minha filha adoentada, endemoniada em casa, ou eu vou. E a decisão é uma decisão muito difícil. Por quê?
Porque geralmente, ou melhor, na narrativa você não vê o esposo dela. Ou ela era uma mãe solteira, ou ela era uma mãe viúva. Porque geralmente o papel quem faz de buscar ajuda na Bíblia, quando a gente vê alguns casos, é o esposo. Lembra da filha de Jairo? Jairo vai até Jesus. A mulher de fluxo de sangue, ela não tinha marido. Então ela foi até Jesus. Se a gente pegar esse padrão, coloca esse padrão aqui, então provavelmente, a Bíblia não fala, mas a gente pode trabalhar com uma possibilidade que talvez ela é uma mãe solteira. Talvez ela seja uma mãe viúva. E por ser uma mãe solteira, uma mãe viúva, que auxílio ela teria dentro de casa? Porque outro problema poderia ser o quê? Um peso social, discriminatório. Quem queria chegar perto de uma família ou de uma filha endemoniada? Pensa na concepção mística da época. Alguns estudiosos vão dizer que as pessoas pensavam naquele tempo que se você chegasse perto de um endemoniado, era perigoso o demônio daquela homem, daquela mulher passasse para você. Então tinha todo esse peso cultural, tinha todo esse peso social. E era uma mãe que sofria. Isolamento social, talvez. E além desse peso social, ela carregava um peso de ter uma filha adoentada dentro de casa. E ela entra nesse dilema existencial da vida dela. O que eu vou fazer? Eu saio e deixo a minha filha aqui sem saber o que pode acontecer? Essa menina pode se cortar? Essa menina pode se suicidar? Essa menina pode cair num grau de violência que a gente não sabe? Ou eu fico com ela aqui, ou eu deixo alguém com ela, ou deixo ela sozinho e eu vou, porque a minha última esperança é aquele que está passando. E ela toma a decisão dela. E eu preciso buscar ajuda. Sabe o primeiro princípio que a gente aprende, meus irmãos? Não fica em silêncio. Não fique em silêncio. Peça ajuda. Busque por ajuda. O silêncio é inimigo nesses momentos. Peça ajuda. E ela, então, ela vai em encontro de Jesus. E eu quero fazer uma reflexão aqui, porque assim como essa mãe, há inúmeros pais e mães aqui, pais e mães, que carregam sozinho, muitas vezes, o peso da responsabilidade familiar. Que muitas vezes carregam sozinho a educação dos filhos. Que muitas vezes carregam sozinho o peso de uma doença, ou um peso de um sofrimento de alguém dentro do lar. Geralmente você fica drenado, você fica cansado, porque a sua vida está em prol daquela pessoa que está sofrendo. Às vezes é uma doença por meio das drogas, e nós sabemos que adoece toda a família. E aquela mulher, aquela mãe, estava desesperada por uma cura. Ela estava desesperada por uma cura. E geralmente, quando nós estamos nesse processo, pode gerar um profundo sentimento de solidão. Pode gerar um profundo sentimento de cansaço. Mas, meus irmãos, eu quero encorajar vocês. Não desista. Não desista. Corra para Cristo. Peça ajuda, corra para Cristo, acreditando que Ele pode suprir, e Ele vai suprir, de acordo com a sua vontade, todas as suas necessidades. Necessidades. Ele vai suprir, Ele vai te dar pés fortes, mãos fortes para você aguentar. E aquela mulher, ela vai para Jesus. Em Mateus, eu vou dar um pulo em Mateus, capítulo 15, versículo 22, que narra a mesma história. Então, para a gente entender a história, a gente tem que entrelaçar esses dois versos. Mateus, capítulo 15, 22, vai dizer que essa mulher, ao sair de casa, ela veio gritando. E o que ela gritava para Jesus? Ela gritava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Gente, eu não sei vocês, mas o meu perfil é um perfil introspectivo. Dificilmente eu saio gritando na rua.
Tem gente que é natural, né? Tem gente que é natural, não precisa nem fazer força. Mas dificilmente eu saio chamar atenção. Mas essa mulher, ela não estava, entre aspas, nem aí. O grito de desespero dela foi tão grande que ela saiu gritando por Jesus. Gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui eu aprendo um ponto interessante, que primeiro, ela reconhece que Jesus é Senhor. Uma cananeia, uma pagã reconhece que Jesus é Senhor. Reconhece o senhorio de Jesus. Quantos, infelizmente, dentro das nossas igrejas não reconhecem o senhorio de Jesus? E ela reconhece o senhorio de Jesus. Outro ponto, ela reconhece que Jesus, ele é da linhagem real de Davi, portanto, ele é rei. Ela conhecia as histórias de Davi. Ela conhecia as profecias, provavelmente ela conhecia as profecias, o Messias que haveria de vir. Ela reconhece que Jesus é rei, ela reconhece que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor. E ela reconhece que Jesus é um rei totalmente compassivo e cheio de compaixão, misericordioso. Só que quando ela chega, ela grita, e quando ela chega, ela começa a clamar para Jesus, porém Jesus não responde nada. E aqui eu fico horas pensando, gente, meditando sobre esse texto. E Jesus não responde nada. Quantos de nós parece que muitas vezes as nossas orações não passam do teto? Quantos de nós, muitas vezes, a gente ora e não vem nenhum direcionamento bíblico, específico. Mas nós precisamos aprender com essa mulher, porque ela não desiste, meus irmãos. E o silêncio de Jesus aqui, Jesus ele não estava sendo indiferente, porque nós conhecemos o caráter de Cristo. Jesus não estava sendo indiferente, mas o silêncio de Jesus aqui é um silêncio pedagógico. O que eu quero dizer com silêncio pedagógico? Jesus está intencionalmente querendo ensinar algo. O silêncio de Jesus é pedagógico, ele está intencionalmente querendo ensinar algo para aquela mulher. Mas, uma pergunta de interpretação, o que Jesus queria ensinar para aquela mãe? No momento de desespero, no momento de angústia, no momento onde ela busca por Jesus, e Jesus simplesmente fica em silêncio. Estou convencido, meus irmãos, que o silêncio de Jesus estava sendo um incentivo para que aquela mulher progredisse na persistência da sua fé. Imagina comigo, aquela mãe sai de casa, deixa sua filha, e ela vai de encontro de Jesus. Pode ser que tivesse um grupo cercando a Jesus. Pessoas cercando Jesus, e ela começa a gritar, porque talvez ela não consegue chegar até Cristo. E ela começa a gritar, e Jesus não lhe responde nada. E eu fico imaginando Jesus na frente andando, e Jesus falando, continua, mãe, continua, não desiste, continua gritando, continua me buscando, não desiste. O silêncio de Jesus é pedagógico para nossas vidas, meus irmãos. Porque nós estamos numa geração que nós não temos mais paciência. Nas nossas orações, mais a gente fala do que ouvir a Deus. Nós precisamos entrar no nosso quarto, entrar num contexto de solidão e ter tempo com Deus, mas ter tempo não só para falar, mas tempo para ouvir, tempo para ler, tempo para meditar, tempo para ouvir as verdades eternas de Deus que está aí na sua mão. E aí eu fico imaginando Jesus, mãe, continua, porque só assim a nossa fé ela é aumentada. Só assim a nossa fé, ela é forjada. Meus irmãos,
Jesus estava extraindo daquela mãe uma resposta de fé cada vez maior e cada vez mais madura. Não há como a nossa fé crescer se ela não for por meio de provações e desafios. Há um momento da nossa sociedade, gente, que é o momento onde as pessoas elas não querem mais passar por desafios, por provações. Elas não querem mais passar por desgostos na vida ou passar por provações. Mas a gente precisa passar por o sofrimento, é necessário passar pelo sofrimento, porque só quando a gente passa pelo sofrimento a gente cresce. Só quando a gente passa pelo sofrimento a gente entende o que é depender de Deus. Hoje nós temos muito uma visão de fé conceitual, abstrata. O que é fé? E a gente decora. Se eu perguntar aqui para vocês o que é fé, vocês decoraram Hebreus. Mas fé não é um conceito abstrato. Fé é permanecer firme. O justo viverá pela fé. O justo viverá por sua fidelidade. O justo viverá pela sua firmeza. O justo viverá por aquilo que você acredita, mas pelo aquilo que você permanece firme nas verdades eternas. Isso é fé. E a fé, ela só é aumentada na nossa vida quando nós passamos por provações. É igual ferro com ferro. Tem todo o processo para você derreter o ferro, para você colocar o ferro numa forma, para você esfriar o ferro e ferro, ferro molda outro ferro. É paulada, gente. É dureza. É dureza. Então, a fé, a provação é um convite de Deus para nós. O silêncio de Jesus é um silêncio pedagógico. Pergunta para Deus o que Ele está querendo te ensinar com o silêncio dele. O que Ele está querendo te ensinar com o silêncio dele. Ainda em Mateus capítulo 15, a gente continua a história, 23 a 24, diz assim: então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram, mandem-a embora. Olha só, gente. Aqueles que estavam caminhando com Jesus, aqueles que deveriam ter os braços abertos, eles estavam censurando aquela mulher. Então ela estava lutando com um peso social, ela estava lutando com um peso familiar, ela estava lutando com o desespero do coração dela de ter uma filha naquele estado. E aí quando ela vai pedir ajuda, tem pessoas falando, não chega perto, não venha, não encha o saco. E a perseverança daquela mulher nos ensina, porque ela não desiste. Ela não desiste, mesmo com a censura dos discípulos. Ela não desiste. Eu acho interessante porque Jesus, ele fala, eu acho que num tom alto, Jesus fala, para não só para os discípulos ouvirem, mas também para ela ouvir, Jesus fala, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E eu fico pensando nesse momento os discípulos, é isso aí, Jesus. Então ela não tem parte conosco, manda ela embora. É isso aí. É isso aí. E aí aquela mulher, mesmo ouvindo isso, mesmo lidando com o silêncio temporário de Jesus, mesmo lidando com a oposição dos discípulos, ela não desiste. E sabe o que Jesus quer dizer quando ele fala que eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel? Jesus está querendo dizer, eu tenho uma agenda e eu preciso cumprir as promessas do meu Pai no Velho Testamento. Primeiro, as promessas ao povo de Israel e depois a todas as nações. Mas é necessário que eu venha para eles primeiro. Para eles primeiro. Só que os discípulos não estavam entendendo isso. Os discípulos não estavam entendendo que Jesus estava falando que era necessário cumprir primeiro as promessas aos judeus. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas todos os que receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Primeiro era para eles, para cumprimento de uma promessa. Porque quando Deus ele promete, ele cumpre. Mas Gênesis capítulo 12, a promessa de Deus sempre foi para todos os povos. Sempre foi para todos os povos. E você vê então a perseverança daquela mulher.
E versículo 25 do capítulo 15 de Mateus continua: a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajude-me. Então ela grita e ela não ouve nada. Ela se aproxima e os discípulos falam: não se aproxime, não chegue perto. Então ela fala: eu não desisto. E ela vai, então, chega na frente de Jesus e se joelha diante de Cristo. E se joga aos pés de Cristo e adora Cristo. Se joga e adora o Senhor. E aí, finalmente, Jesus, então, olha para ela e direciona uma palavra para ela. E Jesus fala, versículo 26 do capítulo 15, ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. O que Jesus está querendo dizer? As promessas é para os judeus. Deixa que eles se fartem primeiro. Eu preciso cumprir a agenda do meu Pai. É necessário que eles ouçam primeiro. É necessário que eles reconheçam primeiro o Messias. Pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus não estava chamando ela de cadela, de cadelinha, de cadela. No termo pejorativo, como a gente não pode ler as Escrituras, a nossa visão, na nossa cosmovisão atual. Aqui o cachorrinho era um animal de estimação, na época. E aí Jesus, ele usa dessa figura de linguagem para tentar trazer um ensinamento, e ela entendeu esse ensinamento. E aí, licença novamente, por uma licença poética, meus irmãos, vamos imaginar. Jesus fala: não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E eu fico imaginando aquela mulher. Quantas vezes a filha daquela mulher, quando ela fazia algo para comer, assava aquele pão, pegava aquele pão, moía aquele pão e dava para a criança, e aquelas migalhas caíam na mesa daquela mãe. Talvez aquela mãe tivesse um cachorrinho de estimação, talvez os cachorrinhos iam lá e comiam das migalhas. A Bíblia não fala, mas podemos imaginar isso. E qual que é a resposta dela? Sim, Senhor. E ela concorda. Eu sei que a promessa é para eles. Mas será que não tem um pouquinho para mim? Agora? Será que não tem um pedacinho para mim? Agora? Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Não tem um pouquinho? Não tem uma bênção separada aí para aqueles que são de fora nesse momento histórico? E aí, outro ponto que eu aprendo aqui, meus irmãos, já estou finalizando, é que em todos os diálogos de Jesus, praticamente, ele sempre foi que deixava as pessoas sem resposta. As pessoas chegavam para Jesus, lá em Mateus capítulo 28, versículo 45, 46, não precisa abrir, eu vou ler, diz assim: se, pois, Davi o chama de Senhor, como pode ele ser seu filho? Ninguém conseguiria responder uma palavra, e daquele dia em diante ninguém jamais se atreveu a lhe perguntar. Ou seja, os fariseus chegavam para tirar Jesus do sério, para ver se ele conseguia errar, e Jesus deixava aqueles homens sem palavras, em silêncio. Mas aqui, essa mãe, por um momento, eu imagino que essa mãe deixou Jesus em silêncio. Jesus olha para aquela mãe. Jesus, ele olha para aquela mãe. E ele fala: grande é a tua fé. Por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Jesus curou aquela criança a quilômetros de distância. A metros de distância. Por quê? Por causa da fé daquela mãe. E por causa do propósito da agenda de Deus para aquela mãe. Meus irmãos, o silêncio de Jesus, ele é pedagógico. Ele quer fortalecer você. Ele quer fortalecer a sua fé. Jesus olha para aquela mãe, e aquela mãe volta para casa. Versículo 30. E quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio já tinha saído dela. Glória a Deus por isso. Não desista.
Considerações finais aqui, meus irmãos. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é: nós precisamos de um lugar de descanso. Quando Jesus saiu daquele embate teológico, ele precisava repor as suas energias. Mas ele estava dentro da agenda de Deus, ele estava dentro da missão de Deus. Mas isso me ensina um princípio muito importante. Precisamos de descanso. Precisamos descansar a nossa mente. Precisamos descansar o nosso coração. Jesus, ele tinha um lugar de descanso, sabe qual era? Betânia. Betânia era um lugar onde Jesus ia, onde estava Marta, Maria e Lázaro. E eu imagino Jesus chegando na casa, botando as mãos na cabeça, esticando, deitando. Ele estava em casa, ele precisava de um lugar de descanso, ele precisava de um lugar para ser servido também. Porque ele passou a vida toda servindo. Então, eu e você, nós precisamos de um lugar de descanso para repor as nossas energias, recarregar as nossas forças. Não só fisicamente, mas espiritualmente. Já ouviu falar do retiro espiritual? É isso. Nem que seja na sua casa. Feche a porta do seu quarto. Eu preciso de um retiro espiritual. Eu preciso recarregar as minhas energias com Cristo novamente. Segundo ponto de aplicação que eu quero trazer para os irmãos é o silêncio de Jesus e a perseverança daquela mãe. Então, quando você passar por períodos em que você sente que Deus está em silêncio, não desista. Deus não está em silêncio. Pode ser por um momento, mas a palavra dele sempre é viva e eficaz. Abra a palavra de Deus, mastigue, coma, rumine a palavra de Deus e viva por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus é o único meio pela qual Deus ainda fala. Hebreus capítulo 1 vai dizer que por muito tempo... Não, eu vou ler, porque se eu parafrasear, eu posso falar coisa errada. Então vamos para o texto bíblico. Romanos capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Ou seja, Deus é um Deus que fala. Nós servimos a um Deus que está em constante relacionamento conosco. Deus é um Deus que fala. Aos pais e pelos profetas, Velho Testamento, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Qual que é o meio pela qual Deus fala hoje? Por meio de Cristo. Por meio da palavra de Cristo, por meio das Escrituras. As Escrituras são suficientes para nós. A Escritura é suficiente para nós. Cristo é a imagem visível de um Deus invisível. Tudo aquilo que nós poderíamos conhecer nessa vida em relação a Deus está projetado na vida do Filho. Cristo é a imagem visível de um Deus invisível. É por isso que João, nas cartas de João vai falar assim: aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que os nossos ouvidos ouviram, aquilo que as nossas mãos apalparam, é sobre essa pessoa que eu falo com vocês. Experimente Jesus, viva com Jesus, se relacione com Jesus, se relacione com Deus da palavra. E não desista, o silêncio de Jesus é pedagógico. Fortaleça a sua fé por meio da oração, sabendo que Deus ele tem um propósito para cada silêncio. Mas ele não fica em silêncio para a vida toda. Ele vai falar com você. Tá? E a fé cresce na perseverança. Aprenda a confiar em Deus, mesmo quando não houver respostas imediatas. Aprenda a confiar em Deus, mesmo que não haja respostas imediatas. Mas ouça, permaneça. Igual sentinela, fique observando, espere pela resposta do Senhor, que Ele vai falar. Ele já está falando. Na verdade, é um megafone para nós, palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça. Ou melhor, fique de pé. Senhor Jesus, nós colocamos o nosso coração diante da Tua santidade. Diante do Senhor. O Senhor conhece a nossa família. O Senhor conhece a nossa casa. O Senhor conhece a nossa vida. O Senhor conhece o nosso coração.
O Senhor conhece as nossas tribulações, as nossas provações, as dificuldades familiares. Mas o Senhor é maior do que tudo isso. Senhor, se nós estamos sem forças, por favor, nosso Mestre, nos reaviva, Senhor. Nos dê força novamente. Nos levante, assim como João, quando teve a revelação do Apocalipse, ele caiu diante do Senhor de joelhos e o Senhor tocou em seu ombro e o Senhor o colocou de pé. Assim como Daniel também não aguentou ficar de pé, com tanta glória o Senhor o colocou de pé. Senhor, nos coloque de pé também, Jesus. Nos fortaleça, Senhor. Fortaleça os nossos pés. Aqueles que estão passando por dificuldade financeira, fortaleça-os, Senhor, debaixo do teu propósito, debaixo da tua graça. Abra, Senhor, portas, Senhor. Aqueles que estão com pessoas adoentadas dentro do lar, Senhor, traz esperança, porque a nossa esperança não está baseada em possibilidades, a nossa esperança está baseada em certezas. Senhor, para aqueles que precisam de um direcionamento do Senhor, que eles possam enxergar na Tua palavra, Pai, esse direcionamento, nas Tuas santas palavras, Pai. Ilumine os seus olhos, ilumine a sua mente, para que eles possam obter a resposta de suas orações. Senhor, nos ensina a ficar em silêncio diante da Tua presença. Nos ensina a aguardar, a aquietar o nosso coração, para que a gente possa ouvir a Tua voz. No meio de tantas vozes. Jesus, precisamos de Ti sempre, a todo momento. Vivifica a Tua obra. Vivifica a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.